só quando a gente se entrega de cabeça para a paternidade, para essa relação de entrega, de amor incondicional, que a gente começa a entender a mudança que isso provoca na gente. Porque eu sou hoje um cara completamente diferente de quando eu era antes de ser, sabe, de ter filhos. Então acho que se entregar nesse processo, confiar que as coisas vão dar certo, também é uma boa dica prática. O que é que significa ser pai? E o que é preciso fazer para ser um bom pai? Esse que você ouviu aí é o Thiago Queiroz. Ele é criador do site Paizinho, e é o nosso convidado da edição sobre paternidade. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana, que a cada 7 dias traz um tema novo para você. Ainda muito difícil conversar com os homens sobre parentalidade. Tem muito menos homem interessado do que mulher nas questões que envolvem educar uma criança. Mas quando a gente para pensar, as dificuldades começam na licença paternidade, que no Brasil hoje é de só 5 dias. Como é que a gente pode falar em divisão de tarefas nos cuidados de uma criança quando é esse o tempo livre que um pai tem para receber um novo filho? Muitos dos problemas da paternidade vêm desse sistema patriarcal, em que os homens não são ensinados a pensar no funcionamento total de uma casa. Esses são alguns dos pontos que estão na conversa com o psicanalista Thiago Queiroz. Ele é autor do livro O Poder do Afeto, que acaba de ser lançado pela editora Fontanar. Nesse livro, ele propõe uma jornada de 21 dias para uma relação mais equilibrada e prazerosa entre pais e filhos. Na nossa conversa, ele fala principalmente como é que os pais podem ser mais presentes e afetuosos e, por que não, mais felizes na paternidade. Ouve aí meu papo com ele. Thiago, obrigada por ter topado esse convite, conversar hoje aqui no podcast da semana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, Isabelle. Thiago, já faz mais de 10 anos que você fala e escreve sobre parentalidade e também paternidade. Como é que você acha, nesse período que você está mais atento ao assunto, que a paternidade evoluiu? É uma pergunta de 2 respostas, né? A primeira é que eu preciso acreditar que a paternidade evoluiu, que ela vai evoluir mais e mais, porque é parte do fomento do meu trabalho para continuar falando sobre isso, né? Eu preciso acreditar, preciso ter essa esperança. E aí eu dou a minha contribuição para que isso melhore. Mas, pragmaticamente, eu vejo que sim, talvez não na velocidade que eu gostaria, e sobretudo as mulheres e as mães gostariam, né? Mas eu vejo que existe sim uma movimentação muito maior do que era 10, 11 anos atrás, né? O próprio motivo pelo qual eu comecei a escrever sobre isso era justamente essa ausência de não ter esses espaços, né? Na época lá da blogosfera, o que era forte mesmo era a maternosfera, né? Assim, os blogs de maternidade bombando, várias mães escrevendo, e isso é super importante, esse movimento. Mas eu não lembro de ter encontrado blogs de pai. E eu falei assim, puxa, eu tô vivendo isso de uma forma tão intensa, eu queria poder compartilhar isso com o mundo, né? E foi a partir dali que eu comecei a construir tudo isso, mas durante muito tempo foi só eu, sabe? E hoje em dia, principalmente eu acho que por conta das redes sociais, né, dá pra ver tantos outros pais falando sobre isso, e não falando abobrinhas ou coisas absurdas. Tem muito pai falando muita coisa absurda ainda hoje, né, obviamente, mas tem muito pai já que fala sobre coisas legais, que se posiciona e sabe que quer ter uma percepção diferente sobre a sua própria masculinidade, inclusive. Então acho que mudou, sim. Não na velocidade que eu acho que deveria, mas mudou. Eu fiquei dando uma geral no seu Instagram e vi que você abre umas caixinhas para perguntas. Mas muitas das que eu consegui assistir eram feitas por mulheres. Como é que é o teu público? Muito difícil trazer o homem para conversa. Sempre, sempre, sempre. Hoje, o meu percentual de pessoas que me acompanham nas redes sociais, por exemplo, ela é ainda a maioria mulher, sim. Já fui muito maior, hoje em dia é menor, mas ainda é maioria, tá? Isso é um sintoma da própria sociedade que a gente vive, né? Ou seja, mesmo que você tenha um pai falando de uma forma que, né, eu falo de uma forma de um pai falaria. Eu não falo para mulheres, sobre mulheres, eu falo sobre filhos, né? Sobre a minha relação e sobre a minha especialização. Então eu não falo sobre maternidade. Tanto que você mesmo lembrou aqui, né? Eu falo sobre parentalidade, porque cabe a todos os gêneros que se envolvem no cuidado infantil, né?
Mas ainda assim, na sociedade que a gente vive, a mulher ela é cobrada para aprender e se desenvolver sobre esse tema, e não o homem. Então como é que você traz o homem para a conversa? Já que é tão difícil. É trabalho de formiguinha, né? Assim, eu acho que da mesma forma que eu tenho a maioria de mulheres, eu tenho um público considerável de homens. E eu acho que a minha estratégia ao longo dos anos, ela sempre foi essa de não chegar com muito pé na porta e não chegar com muito floreios. Assim, infelizmente, os caras, eles vão ouvir e valorizar quando é um outro cara falando. Então é meio que a minha estratégia hoje em dia é me utilizar desse meu privilégio de que os homens só ouvem os outros homens. E bom, já que os homens só vão ouvir outros homens, que pelo menos seja um homem como eu, que vou trazer algumas reflexões importantes para eles, sabe? E no início dessa minha jornada, inclusive, quando eu fazia palestras lá no início, eu via que tinha poucos homens, mas eles iam, e uma parte considerável era de homens que iam meio que trazidos pela esposa. E hoje eu ainda faço essa provocação em todas essas minhas palestras, e assim, a resposta é completamente oposta. Eu falo assim, não, eu tô aqui porque eu queria vir sim, porque eu queria ouvir você falar. E esse lugar em que eu não posso também só colocar o dedo na ferida. Você tem que oferecer também as alternativas, né? Então, obviamente, os vídeos que vão viralizar no meu Instagram, eles são vídeos que eu vou colocar o dedo na ferida naquele modelo falo verdade e sai correndo. E aí um monte de homem que se dói aparece ali, mas eles não me seguiam antes e não passam a me seguir depois, né? E aí eu tenho que ficar alternando esses vídeos com outros vídeos que eu vou falar, olha, então, paternidade é sobre isso, sobre isso, sobre isso. E obviamente esses vídeos nunca vão viralizar, porque esses caras também não iam ouvir essa mensagem de qualquer jeito, né? Mas é assim que eu acho que a gente vai tentando trazer mais os caras para a conversa, sabe? Então, sobre esses vídeos, né? O rapaz melhore virou um Isso. bordão seu. Para falar do pai que acha que divide tarefas, mas na verdade não divide. Do pai separado que dá aquela folgada. Entre outros personagens que estão aí, né? Que existem. Os pais têm muito a melhorar mesmo. O que você acha que são as questões, assim? Nossa, tem muito demais, né? Rapazes melhorem todos, né? Eu, inclusive, porque né, eu fico sempre com medo de fazer esse tipo de conteúdo, porque as pessoas podem achar que eu tô me colocando num patamar de, né, o pai modelo ideal. Mas ele é uma reflexão crítica de como que a gente não se atina para essas coisas. Outro dia mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo meu falando, cara, esse vídeo que você fez aí já rendeu DR aqui de manhã. E ele é um amigo. Eu falei, putz, cara, desculpa, né? Pô, tá me odiando aí. Ele falou, não, cara, é bom, porque eu não me dava conta. E eu acho que é isso, sabe? A gente entender, eu acho que o papel principal dessa conversa é chegar nesse lugar em que a gente entenda que nós, enquanto homens, fomos criados como meninos, não de uma forma a cuidar, a pensar o cuidar, né? A gente não cuidava de boneca, a gente não brincava com essas coisas. Então, é meio que contraintuitivo quando a gente se torna adulto, pensar nessas outras coisas, pensar na manutenção da casa, na limpeza, no cuidado dos filhos. Então a gente meio que nunca foi convidado para fazer isso. E por mais que isso possa parecer que eu estou passando pano e não estou, é um lugar que a gente precisa partir dali, entender que não existe realmente essa construção. E daí não tem nada a ver com biologia, porque os homens são diferentes. Não, é porque assim, a educação foi completamente diferente. Eles foram cobrados de outras coisas. Quando a gente parte desse princípio, entende que isso faltou, esse tipo de chamada, ela pode servir como um gatilho pro cara, caramba, é verdade, sabe? Putz, eu não fazia isso mesmo, eu achava que tava tudo bem só brincar com os meus filhos, que eu não tinha que pensar sabe, em reunião de escola. Então, esse tipo de conteúdo que tem um pouco de humor, que aí vira o bordão, e é isso, eu tento temperar a coisa para não ficar parecendo que eu tô só, sei lá, querendo lacrar. Eu tento, aí eu corro, aí eu boto obstáculo no meio do vídeo para pular, e para as pessoas falarem assim, meu Deus, você vai cair. Então, tento dar uma aliviada, mas a provocação tá ali. E se a pessoa ela tá minimamente aberta, né, ela vai parar e falar assim, putz, é verdade, cara, eu não tinha me dado conta disso. É muito interessante ver como que as mulheres elas já falam sobre isso há muitos anos. As próprias esposas desses caras, quando a gente está falando de um casamento heteronormativo, elas já falam, já reclamam disso. Só que dentro de casa não tem importância, mas precisa ter um outro agente externo, principalmente quando é um homem, falando isso, e o cara, putz, é verdade. E aí sim a gente consegue talvez provocar alguma mudança naquela dinâmica ali. E o esqueleto
assim, a coluna vertebral é divisão de tarefas, né? Sim, sim, para tudo, né? Eu acho que até vai um pouco além da percepção sobre divisão de tarefas, porque talvez numa primeira visão, na primeira percepção, as pessoas acham que, vou dividir tarefa, então eu divido a tarefa, tá? Eu vou pagar as contas e você vai educar o meu filho. Isso pode ser lido como uma divisão de tarefas, sabe? E não pode ser assim. Eu acho que a grande virada de chave, que é o que eu tento trazer para as pessoas, é entender que tudo é uma relação de parceria. E assim, a tarefa ela é única. Ela é uma tarefa de criar, educar, cuidar de uma criança, acontece que é o seu filho. E a partir daí, tendo essa visão de parceria, não vai existir uma divisão exata de tarefas, sabe? Assim, olha, eu cuido do dever de casa, você vai cuidar de X, Y, Z. A gente vai ter que estar atento a tudo, porque a mãe vai estar atenta a tudo. Né? A mãe, mesmo que haja uma divisão dessas tarefas, ela vai continuar pensando sobre as coisas que o marido deveria estar fazendo. Só que o oposto não acontece. Porque a gente consegue, né, segmentar as coisas e eu não, vou me preocupar só com isso. Por quê? Porque você não se preocupa com o todo. E para um pai, admitir que ele não se preocupa com o todo, porque o todo não é importante para ele, é duro. Então, o processo que ele vai passar normalmente em primeira instância vai ser rejeitar isso daí. Ou vai criticar o portador da mensagem, né, da má mensagem, da má notícia. Então, é aí que eu recebo hate, é aí que eu recebo críticas, as pessoas vão me zombar, vão zoar a forma como eu corro e tal, porque eles querem reduzir a validade do que eu estou falando para não terem que lidar com o fato de que, na verdade, eles não se importam com o todo. Porque se importassem, eles não iam estar presos ali, só naquela sessão que lhes cabe, vamos dizer assim. Então, para mim, divisão de tarefa, ela passa por tudo isso e passa por entender que, olha, é o todo, não é só 50%, né? Você tem que cuidar do todo. Mas num diálogo saudável, você vai falar, putz, olha só, hoje, dá uma atenção lá no dever de casa, eu tô aqui ocupado, mas amanhã a gente vai fazer não sei o quê, eu já tô tentando adiantar a janta aqui, então é meio que, sabe, é como se fosse sei lá, vamos usar um bordão que o homem gosta, que eu não gosto de futebol, mas sei lá, um jogo de futebol, os caras estão ali, todo mundo tem o seu lugar, mas tá todo mundo preocupado com o todo, porque quer que o time ganhe, né? Então assim, não, vamos lá, vamos pra cá, agora eu venho pra cá, agora eu recuo, você avança e tal. Meio que essa dança, ela precisa acontecer. E se não acontece, é só a mulher que dança sozinha. E ela se cansa rápido, né? Agora é uma mudança estrutural muito grande, né? Fazer com que os homens olhem para o todo. Você tem dicas práticas? A primeira dica prática é isso, é tentar olhar para esses conteúdos que... Eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de dizer é a seguinte, se você assiste alguma coisa, lê alguma coisa, vê um vídeo, ouve um podcast, aquilo... Você não gostou daquilo dali, te incomodou de alguma forma, pega esse incômodo, digere esse incômodo, que provavelmente tem um potencial de mudança aí. Então, minha dica prática para quem está ouvindo e tal, normalmente para as pessoas que vão falar e que não vão gostar de alguma coisa que eu falei, normalmente é isso, olha, te incomodou? Tá tudo bem você se incomodar com isso, mas agora digere isso daí e vê o que pode sair daí. Normalmente sai coisa boa dos incômodos, e a gente acha que não. Mas essa é uma esfera. Existem outras esferas práticas que precisam acontecer para que a gente entenda que o papel do pai, ele é fundamental. Não dá para falar sobre isso sem falar de políticas públicas. Não dá para falar sobre como que a paternidade é importante se o Estado coloca que a licença paternidade é de 5 dias seguidos, corridos, sabe? Assim, qual é, então, né, a mensagem que a sociedade recebe sobre paternidade se, olha, você tem um filho, você tem 5 dias corridos. Se seu filho nasceu na sexta, o problema é seu. Sexta, sábado, segunda, terça, você já tem que estar de volta, não é isso? Sexta, sábado, segunda, terça, quarta. Então, quarta-feira você já tem que estar voltando. E sim, quarta-feira, muito provavelmente, nem o leite da sua companheira desceu ainda. Você não pegou nem o início do perrengue, sabe? Ainda está saindo mecônio. Você não pegou nada, sabe? Você não pegou nada, nenhum perrengue. Você não sentiu ainda direito o bafinho de leite azedo do seu filho, que é algo que, puxa, é tão importante, sabe? Parece nojento, mas não é. É apaixonante. Você não teve ali aqueles momentos que o seu filho apagou no seu colo e você olha para ele e fala, caramba, então é isso, né? Como que a gente quer que o homem volte urgentemente para o mercado de trabalho e quer que ele entenda que a paternidade é importante, se ninguém mais fala que é, né? E assim, passando por empresas, eu vejo isso. Tá? Muitas empresas vêm para mim e vão falar, vamos falar sobre paternidade? Vamos, tal, claro. Mas olha, é o seguinte, a gente tem aqui uma licença paternidade de 1 mês que a gente oferece para as pessoas, mas a gente percebe que os homens não tiram,
Será que tem como você abordar isso na sua fala? E eu falo, poxa, como assim? Não, porque eles têm medo de pegar mal, eles não querem fazer, tem medo de, sei lá, do gerente não entender. Então, assim, olha, eu tenho que agora falar com os gerentes, com os diretores, para falar, gente, isso aqui é importante, sabe? Assim, isso não está aí à toa. Isso não é uma campanha de marketing. Então, tem tantos outros lugares que a gente precisa também atuar para garantir essa mensagem, sabe? De que, olha, a paternidade é importante. Não vai ser só um vídeo no Instagram que vai fazer com que a pessoa entenda que a paternidade é importante se aquele cara ele tem que passar 12 horas fora de casa, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que parece que não é prático mesmo, porque envolve uma mudança significativa, mas eu acho que para esse lugar do pai, vamos dizer assim, que acabou de ter um filho e que quer entender melhor como lidar com isso de uma forma mais prática, a primeira dica é essa. Se te incomodou, digere, vê o que sai daí e mergulha de cabeça. Porque só quando a gente se entrega de cabeça para a paternidade, para essa relação de entrega, de amor incondicional, que a gente começa a entender a mudança que isso provoca na gente. Porque eu sou hoje um cara completamente diferente de quando eu era antes de ter filhos. Então acho que se entregar nesse processo, confiar que as coisas vão dar certo, também é uma boa dica prática. Alguns pais já estão preocupados de fato com a sua paternidade e querem melhorar. Com esses deve ser mais fácil falar, né? O que você nota pela sua experiência, tanto nas redes sociais, quanto no atendimento também de consultório? O que você nota que são as questões desses caras que já estão atentos e o que eles buscam? Poxa, é uma pergunta muito boa. Porque quando esses caras eles já se deparam que eles precisam fazer diferente do que fizeram com eles, inevitavelmente eles vão encontrar um deserto afetivo. E eu vejo isso muito na clínica. Homens que estão dispostos, que, sabe, se desdobraram para conseguir trabalhar 100% em casa, modelos de trabalho em casa, para estar perto dos filhos e tudo mais, e querem ser amorosos e tudo, mas eles, em algum momento, eles vão se deparar com o fato de que eles não receberam esse amor, esse afeto dos próprios pais. E é essa quebra desse ciclo de afastamento, de isolamento emocional, de silenciamento, que é uma das coisas, um dos desafios mais difíceis que qualquer homem hoje em dia que se põe a agir diferente na paternidade vai ter que se deparar. Passar por esse luto de, putz, olha só tudo que eu estou fazendo, olha que incrível é essa relação que eu estou construindo com meu filho. Inevitavelmente você vai ser jogado para o passado e falar assim, eu não tive isso com meu pai. Isso quando você tem o pai que foi presente fisicamente, né? Às vezes nem tem pai na certidão de nascimento, como é infelizmente muito comum no Brasil. Mas isso é atravessado, né? E a gente está lidando com dores de abandono que são, assim, geracionais. Porque talvez esse seu pai também não tenha recebido isso do próprio pai. E isso vai, sabe, atravessando décadas na nossa história. Então, para mim, eu acho que esse é o maior dilema de um pai hoje que se dispõe a falar sobre isso. E é muito difícil porque esse pai que começa a estar atento a isso, ele percebe esse vazio, ele percebe as coisas esquisitas que acontecem em casa. Às vezes está com um problema no casamento, não está conseguindo lidar ou se comunicar com a esposa de uma forma, né, mais direta e mais afetiva. E está sendo, sabe, assim, a realidade está atropelando todo mundo naquela família. E ele não tem com quem compartilhar isso. Porque existe essa cultura do silêncio entre os homens. A mulher, ela é sempre desde criança, ela foi incentivada a falar, a compartilhar o que sente, a ter amigas, a conversar sobre tudo. O homem não. Então o homem, quando ele começa a passar por esse processo, identifica todas essas coisas, às vezes começa a perceber, será que eu estou com depressão? Ele não tem com quem compartilhar isso. Ele não tem outros amigos. Os amigos não vão se interessar em falar sobre isso. Eles vão querer falar sobre Olimpíadas, sobre futebol, sobre política, sobre memes, sobre mulher, né? Mas existe esse deserto emocional que acho que é o mais nocivo, é o que mais impede o homem de realmente se libertar e conseguir, sabe, se jogar de cabeça na paternidade. E eu vejo isso muito na clínica. E é um trabalho assim muito de paternar também, sabe? Enquanto analista, de você oferecer esse amparo afetivo e emocional para que essa pessoa consiga desenvolver isso, esse carinho por si mesmo, porque, né, sei lá, às vezes durante a própria infância teve uma criação do pai que não dava carinho, mas dava só cobrança, só crítica. Então é alguém que cresce com uma forma muito rígida de ver o mundo e vai
e vai tentar quebrar isso com o filho, mas sozinho você não consegue, porque está enraizado na sua própria essência, né? Você está lançando agora o 5º livro, O Poder do Afeto, pela Fontanar. Nesse livro você começa com uma conversa sobre mães e pais que se sentem um lixo porque avaliam que estão errando no relacionamento com os filhos, mas que na verdade eles estão exaustos. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? A gente conhece muito bem a exaustão das mulheres, mas aqui você tornou a coisa mais inclusiva com os homens também, é o cansaço dos homens também. E tem uma parte que você também sugere que pais e mães se reconectem com a sua própria infância. Enfim, achei que isso aqui tem um pouco a ver com o que você acabou de falar. Queria te pedir para comentar um pouco sobre essa parte do livro. A minha ideia para esse livro era que eu conseguisse trazer, até como você provocou bastante aqui, né? Pudesse dar um direcionamento mais prático, né? Porque a gente vive em momentos que daqui a pouco um pai ou uma mãe vai ter que achar que tem que ler uma biblioteca inteira para aprender a cuidar do próprio filho. E eu sou contra isso. Então eu queria trazer uma visão que fosse um pouco mais prática e mais acolhedora para isso tudo, né? E eu não tinha outra forma de começar o livro a não ser fazendo essa reflexão sobre como que nós não somos lixos, né? Nós não devemos nos sentir dessa forma, por mais que isso vai nos atravessar inevitavelmente. Mas é porque a gente está exausto. A gente está exausto não só pelas demandas dos nossos filhos, mas por estarmos longe das nossas redes de apoio, por estarmos extremamente sobrecarregados com, 2, 3 empregos e funções diferentes, e mais as redes sociais, né, com perfis que falam, faça isso, aí o outro perfil vai dizer, não faça isso aqui vai traumatizar seu filho, isso aqui também vai traumatizar. E aí você fica, completamente hiperestimulado e perdido. E em algum momento a gente precisa se reconectar com o que é importante para a gente. Eu acho que esse caminho, que é inclusive que eu sempre provoco na clínica, é a gente voltar lá atrás, voltar para a infância, recontar essa nossa história e fazer as pazes com o nosso passado. E assim, quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente tem que perdoar absolutamente tudo que aconteceu com a gente, né? Existem coisas terríveis que aconteceram com pessoas durante a infância. Não se trata sobre isso, mas se trata sobre recontar essa história. Tem uma bagunça ali, né, no sótão, e você tem que de alguma forma organizar aquilo dali, para você saber o que tem ali, o que está em cada caixinha, saber o que aconteceu, dar nomes, aos bois, e ali você começa a se sentir mais leve para seguir em frente, para você inclusive conseguir identificar certos padrões, né? As pessoas às vezes estão fazendo alguma coisa e quando estão muito cansadas vão fazer um negócio ou falar uma coisa e falam assim, putz, falei igual meu pai, caramba, eu tô igual minha mãe. Isso acontece porque isso está na gente. Agora, a partir do momento que a gente faz esse processo de recontar nossa própria história, a gente começa a criar consciência sobre isso. E não quer dizer que imediatamente a gente vai parar de fazer isso. Mas a próxima vez que você fizer, vai ser completamente diferente. Você vai estar muito consciente de, nossa, ele falou isso, eu respondi assim. Então, a forma de você quebrar esses ciclos passa primeiro por você criar consciência sobre eles. E aí você começa a desenvolver formas de tentar entender, não, peraí, o meu gatilho é esse daqui, então deixa eu parar antes, deixa eu pedir ajuda antes, deixa eu tentar entender o que eu posso fazer para trabalhar nisso. E veja, a gente está fazendo uma reflexão sobre isso que diz muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. Porque a maior parte das pessoas que chegam até a mim hoje, elas chegam com preocupação sobre tem algo errado com o meu filho. E aí a pessoa começa a analisar, começa a falar e ela começa a perceber que não tem nada de errado com o filho dela. Que as questões são muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. É sobre como a gente não teve a certeza de que a gente era amado na nossa infância. E a gente hoje não consegue lidar com isso quando a gente tem que demonstrar esse amor para os nossos filhos. Como é que a gente cria algo, né? Desenvolve uma competência a partir de uma ausência? É difícil. Então tem um pouco disso tudo, eu diria, nesse livro. E acho que esse trecho que você traz, ele meio que vem nesse lugar, de dar esse quentinho no coração. Ele fala assim, olha, isso aqui não vai ser um livro para você resolver todos os problemas da sua vida, mas que seja pelo menos um abraço quentinho, sabe? Eu achei que ele tem alto poder de identificação, né? Quem foi que nunca... todo mundo se sente exausto e fatalmente algum dia você vai se achar Você fala muito de culpa também, né? Isso. E culpa, pelo menos assim, eu posso falar pela maternidade, não pelo lado da paternidade, mas a culpa tá aqui, é uma nuvem em cima da gente, pairando para sempre. Exatamente. A culpa tá na paternidade também? Está quando se cria consciência sobre a paternidade. Eu acho que muitos homens e pais não sentem culpa porque é aquilo, eles não percebem o todo.
porque eles não se importam com o todo. A partir do momento que a gente começa a se importar com o todo, a culpa vem e vem pesada. Eu tenho 4 filhos. Eu não consigo estar com olhos abertos sem me sentir culpado por estar oferecendo uma coisa para um que eu não ofereci para o outro. Sabe? Eu não consegui ser capaz de conseguir entender todas as dinâmicas entre amigos que eles têm na escola e tentar ajudá-los a resolver todas as questões que eles têm. É impossível. Eu sou humano. Mas ser humano é ruim nessas horas, porque a gente se sente incapaz, né? Então a culpa vem muito forte, sabe? Mas é aquele processo de análise também, né? De levar para terapia, de tratar isso daí, falar, peraí, eu sei que essa é uma culpa, mas de onde vem essa culpa? Por que eu me cobro tanto? Né? E por que eu não me sinto merecedor de admirar o que eu estou fazendo, e sim julgar aquilo que eu estou fazendo de errado, né? E parte do livro também se dedica a isso, né? A gente tentar praticar essa coisa tão esquisita que se chama autocompaixão, né? E a gente não consegue no dia a dia. Então tem muita gente, inclusive pessoas que já estão fazendo, né, os dias, né? Porque o livro ele se desenvolve ao longo de 21 dias, que estão começando a fazer e me marcam e falam para mim assim, olha, Thiago, eu vou te ser sincero, tá? Eu tava com um pouco de preconceito. Essa coisa de escrever no papel, e achava meio assim, falei assim, pô, Thiago, acho que o Thiago tá forçando a barra. Pessoas que me acompanham há muito tempo. Mas aí eu falei assim, vou tentar. E eu só queria dizer obrigado, porque tá sendo maravilhoso para mim. E isso era um homem falando. Então eu acho que esse contato que a gente tem com a gente mesmo, sobretudo com a nossa própria escrita, remete a tantas coisas da nossa própria vida que tem um poder curativo tremendo. E a gente precisa, assim, parar, nem que seja 5 minutos. Eu não estou falando para ninguém meditar por 1 hora seguida, né? É para você parar por 5 minutos e se garantir que você vai ter esse momento de autocuidado, que seja, não é o skincare, né? Mas é o mindcare, vamos dizer assim, que você vai ter que fazer nesses 5 minutinhos. Só para quem está ouvindo a gente que não viu o livro ainda, né? O livro propõe uma jornada de 21 dias e tem alguns exercícios, entre eles tem uma série de perguntas que as pessoas têm que responder, e também tem um exercício de meditação para quem tem filhos, né? Que é um pouco mais direto, né? Um pouquinho mais direto. Dentro dessa jornada proposta e todas as questões que você aborda, tem estratégias e conceitos da mindfulness, da criação com apego, da disciplina positiva, da comunicação não violenta e da neurociência. É bastante coisa. Como é que você chegou a esse mix, Thiago? Esse mix, ele para mim, ele chega com 11 anos de dedicação. Né? Eu acho que esse livro ele tem uma idade para nascer porque ele precisou que eu tivesse me debruçado sobre todos esses temas e vivenciado isso, inclusive, né? Ao longo de 11 anos, sabe? De paternidade, vamos dizer assim. Não tem como eu achar que eu vou pegar, vou aprender essas coisas e vou colocar tudo num livro e tal. Eu pego um pouco de cada coisa, vamos dizer assim, de cada categoria, de cada disciplina, e vou tentando transformar aquilo em algo que tem validade prática para mim no dia a dia. E aí o processo do livro, inclusive, foi esse, né? O livro em si, ele demorou alguns anos, né? Eu comecei a escrever ele durante a pandemia. E começou com a ideia de fazer uma série de vídeos em que eu gravava os vídeos com grupos de foco, assim, com algumas dezenas de pais, que a cada grupo se juntavam outros pais, e eu fazia essas sequências de 21 vídeos, né? Que seriam os 21 dias, ia soltando esses vídeos a cada dia, ia acompanhando esses grupos, ia pegando feedback, ia sugerindo as conversas, ia vendo o que as pessoas tinham para me comentar, o que elas achavam e tudo mais. E para mim foi um processo muito de imersão e de carinho, no sentido de, olha, eu acho que dá para fazer alguma coisa que consiga abordar um pouco de tudo. Né? No meu livro eu não vou explicar o que é mindfulness, mas você vai ver, se você sabe o que é, você vai ver que ela está ali permeando aquelas páginas. Mesma coisa com comunicação não violenta. Inclusive, assim, a primeira parte escrita do livro, eu tinha feito uma parte 1, que era meio que uma parte teórica, porque eu sou nerd, né? Então, assim, não, eu preciso ter uma parte teórica para explicar esses fundamentos. E aí a minha editora falou assim, Thiago, tira isso daqui, isso aqui só vai complicar o teu livro, vamos direto para a parte prática. Eu falei, tá bom, então vamos lá. E acho que o resultado ficou fenomenal, porque a gente conseguiu ir direto ao ponto, a gente consegue explicar o que é cada coisa de uma forma mais superficial, porque eu não queria que virasse, né, um tratado de Tordesilhas, aquele negócio.
E eu acho que ele dá esse caminho, sabe? Porque é isso, a gente termina de ler um livro, e isso eu já ouvi muito de muitas pessoas. Você termina de ler um livro, aquele livro te tocou, você chorou, você se emocionou, as coisas que você leu fizeram muito sentido, você fez várias marcações com seu marca-texto no livro e tal, e quando você fecha o livro, você fala, e agora, o que eu faço? E eu não queria que esse livro ele fechasse dessa forma, sabe? Eu queria que alguma coisa, algum dia, alguma atividade permanecesse naquela pessoa que leu aquele livro. Eu acho que vai ser assim com as pessoas que lerem. A gente falou tanto dos pais em atividade, né? Mas aí eu imaginei aqui que para fechar a gente podia falar sobre quem vai ser pai. Para quem tá entrando agora no jogo. Não dá para dizer para entrar ganhando, porque não sei se tem isso, né? Na parentalidade. Mas sem perder tanto, né? Para jogar um fair play ali. O que é que você recomenda pro cara que tá mergulhando agora pela primeira vez na vida na paternidade? Bom, pro pai que tá mergulhando agora, eu recomendo se permita sentir, se permita viver isso daí. Vai ser difícil, você vai entender que a vida é dura no sentido de que as coisas não giram ao seu redor mais, porque isso é um processo, inclusive, de luto que os homens vivem, essa coisa meio de adolescente, que a vida sempre foi assim, teve a mãe que cuidou, aí se casou, aí tem a esposa que meio que faz as coisas todas, e ele meio que projeta na esposa a mãe, que já é um problema por si só, mas existe, né, toda uma conceituação em cima disso. Mas em algum momento, quando esse filho chega, ele percebe que ele perde um lugar ali. E isso pode dar espaço para um ressentimento que não é muito saudável para essa relação nova que se cria. Então, entender que, olha, você vai ser pai é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Mergulha de cabeça. Mas entenda que, assim, você vai perceber que as coisas vão mudar mesmo, tá? A vida não vai ser mais a mesma. Não lute, não tente resistir. Aceite a vida diferente do jeito que ela é. Entenda que a sua esposa, se você tiver uma esposa, né, e tá com essa família, você chega no seu filho, que a sua esposa, ela vai virar o foco de atenção para outra coisa que é muito mais importante. E que você também deveria virar o foco, tá? A culpa dela não olhar para você não é dela. A culpa é de você não olhar para essa mesma coisa que ela tá olhando também. E para sua própria esposa, porque alguém precisa ser cuidada, né, para poder cuidar. Então, essa mãe que vai estar ali passando por esse puerpério, um monte de coisa que acontece maluca na cabeça dela, você precisa estar lá para esse suporte também. Então, se permita, não é sobre você, mas mergulhe também. Maravilha. Muito obrigada, viu? Um beijo, tchau, tchau. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto quente do mundo de hoje. Eu vou trazer aqui 3 dicas de episódios em que a gente falou sobre as questões ligadas à infância e à parentalidade. Com o médico pediatra Daniel Becker, a gente falou sobre uma crise mental e emocional na infância sem precedentes, que é causada pelo abuso de telas. Já com a psicanalista Fê Lopes, a gente falou sobre como é importante proteger as crianças das brigas de uma separação. Com a atriz e humorista Mia Mello, a gente falou sobre como ter filhos é perder o controle, tem que aceitar. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você em até 30 minutos. Até semana que vem!